Eu sei que a gente fica dando murro em ponta de faca, mas os números ajudam a entender a célebre frase: comunismo para vocês, capitalismo para nós. Vou te mostrar a fortuna dos ditadores comunistas corruptos mundo afora, todos milionários em dólares. Só com Maduro, os Estados Unidos bloqueou mais de 700 milhões de dólares, enquanto o povo emagreceu em média 15 quilos na Venezuela nos últimos anos. Aliás, ele, depois que deixou de ser comunista, emagreceu 25 quilos na prisão. Acho que deram Mounjaro e Ozempica para ele. Fala se não tá a cara do seu Madruga. Neste vídeo vou falar de ladrões, de comunistas, de hipocrisia e principalmente da falta de vergonha na cara desses ditadores e da falta de vergonha na cara de quem os defende. Não é Bandimo e sua coja de imbecis? Vem. Marca atingida. 50 mil inscritos, muito obrigado a você que me ajuda. Agora seguimos rumo aos 100 mil inscritos. Me ajude, por favor, lembrando que eu nunca te pedi nada, só um like e a sua inscrição. Plagiando alguns, me dá essa moralzinha ou faça o triplo C, curta, comente, compartilhe. O governo americano encontrou e bloqueou mais de 700 milhões de dólares de Nicolás Maduro. Achei pouco, porque pelo que se sabe ele teria escondido em paraísos fiscais mais de 1 bilhão de dólares. Deve aparecer mais dinheiro por aí. Foram também confiscados, apreendidos, bens ligados a ele, mansões na Flórida e na República Dominicana, jatos, cavalos de raça, joias, carros de luxo, dentre outras cocitas más. Antes de entrar para a política, o patrimônio de Maduro beirava a zero, já que ele era motorista de ônibus e depois líder sindical. Conheço um que era torneiro, aquele que cortou o próprio dedo para não trabalhar, e também era líder sindical. Lembro de fotos dele andando de fusquinha. Eu chego nele logo logo. Você acha que ele é o único pobre coitado ditador comunista que tem essa merreca? Não. Meus incautos amigos e amigas. Tem mais socialistas defendendo os pobres. Hugo Chávez, antecessor de Maduro, depositou 12 bilhões de dólares no HSBC na Suíça entre os anos de 2005 e 2007. Chávez era militar e sabemos que o salário de militares não é lá grande coisa. Eu que o diga. Estima-se que a filha de Chávez, Maria Gabriela Chávez, possuía uma fortuna de 4 bilhões de dólares e se tornou a mulher mais rica da Venezuela. Antes de ser um defensor dos pobres, Chávez tinha um patrimônio próximo de zero, equivalente aos dias de hoje entre 50 e 100 mil reais. Fidel Castro, sua fortuna pode ter alcançado 900 milhões de dólares. Esse que implantou o comunismo em Cuba há mais de 60 anos. O meu barbeiro Humberto é cubano e ele conversa com a mãe que vive em Cuba diariamente. Disse ela que há quase 2 meses eles têm apenas entre 2 e 3 horas de energia elétrica por dia. Então ele fala com ele nessa brecha, nesse horário específico. Eu vou fazer um vídeo com ele aqui no canal para ele contar como a coisa funciona de verdade lá naquele país. Castro era advogado e líder estudantil antes de transformar Cuba num país comunista. Sabemos que advogado não ganha lá grande coisa também, exceto se você for parente de ministros do Supremo. Cristina Kirchner, a Dilma da Argentina, teve confiscado pela justiça 20 propriedades por fraude em esquemas de obras públicas. Quem poderia imaginar? Nessas horas eu sou tomado pela surpresa. Um socialista comunista corrupto, meu Deus, que mundo é esse? A gente não pode mais acreditar em ninguém. A fortuna da defensora dos pobres, Portenha, aumentou 687% desde 2003, enquanto o povo passava fome. Desde 2003, tem um casal aqui que aumentou seu patrimônio em 266% em apenas 9 anos. Cristina tá fraquinha. Há 3 anos atrás, 40% dos argentinos ingressavam na linha da miséria. Ela e seus asseclas foram condenados e intimados a devolver 3 bilhões de reais aos cofres públicos.
Comparado ao que se rouba aqui, até que é pouco. A ex-presidenta da Argentina cumpre 6 anos de prisão por corrupção, mas em prisão domiciliar, até porque ninguém é de ferro, você não vai querer que corruptos fiquem na cadeia, não é? Já seria pedir demais. O patrimônio dela, antes de virar defensora dos pobres, era de aproximadamente 200 mil reais. E nós, o pobre povo brasileiro, através do Partido das Trevas, ajudou e muito para que esses ditadores ficassem milionários. O BNDES do Aloysio Mercadante divulga que os países comunistas, Cuba e Venezuela e Moçambique, tinha em carteira títulos vencidos e não pagos, totalizando mais de 5 bilhões de reais. O Brasil já repassou 6 bilhões de dólares a ditaduras como Cuba e Angola, e o governo da Dilma em 2015 decretou sigilo a respeito até 2027. Ano que vem talvez a gente descubra alguma coisa. Tudo foi colocado em sigilo como documentos secretos pelo bandido. Em 2012 e 2013 e em 2015 a ANTA vetou trecho da medida provisória que buscava acabar com esses sigilos. O cachaceiro, a fortuna do Bandilmo ainda não pode ser transformada em números porque ainda não se descobriu o quanto ele roubou e escondeu mundo afora em paraísos fiscais. Segundo a delação do Palocci, só da Odebrecht o sapo barbudo tinha recebido 300 milhões de reais. 300 milhões de apenas uma empreiteira. Dá para imaginar quanto dinheiro ele tem escondido? Escondido não, deixa eu melhorar. Segundo ele, sua finada esposa Marisa ficou milionária vendendo Avon. Olha a gente aqui fazendo mau juízo dele. O ex-torneiro mecânico declara à Receita hoje um patrimônio de pouco mais de 7 milhões de reais. Para um desgoverno que gasta em média 5 milhões de reais por dia bancando viagens, ele não está nada econômico. Lully fez pix para o filho Lulinha de 873 mil reais. O menino estava necessitado, já que em suas contas correntes se descobriu apenas 19 milhões de reais. Por enquanto, coitado, ele estava precisando mesmo. Hoje o ex-torneiro mecânico ostenta relógios de 100 mil reais, sapatos de 10 mil, só pernoita em hotéis que têm diárias milionárias. Parece estar em crise nesses dias, anda comendo anta e paca. Temos vários outros casos de ditadores milionários como Daniel Ortega, José Eduardo dos Santos, Ferdinando Marcos, mas acho que já consegui provar o meu ponto aqui. Curiosamente, quanto mais poder absoluto, maior a dificuldade de saber quanto dinheiro realmente eles têm. Eles dizem lutar contra os ricos e terminam mais ricos que todos. É um milagre econômico dos líderes socialistas. Comunismo e fome para o povo, milhões escondidos para eles. Onde não há transparência, sobra espaço para corrupção, para abuso e principalmente sobra espaço para fortunas que ninguém consegue mensurar. O resumo do socialismo: todo mundo pobre, menos eles. O sujeito chega ao poder dizendo que odeia os ricos, promete igualdade e justiça social, fim dos privilégios e anos depois o que acontece? Como sempre, ele está milionário ou bilionário, cercado de gente bilionária. E o povo? Mas calma, isso deve ser só coincidência. Talvez o problema nunca tenham sido os ricos, mas quem eles decidem que ficarão ricos. E por certo, não será eu nem você. Serão sempre os amigos do poder, os cupinchas que estão ao redor deles. No caso do Bandilmo, você não acha que tem tanta gente defendendo ele de graça? Já dissemos várias vezes que não existe petista grátis. Então, os asseclas estão como moscas ao redor da merda, se enriquecendo às nossas custas, e o país nesse atraso, nessa miséria, enfurnado nessa corrupção que parece que não tem hora para acabar. Pobre Brasil. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro, se houver, se deixarem. Like no meu vídeo, se inscreva no meu canal. Forte abraço.